E eu sou o pai. E antes da Maria nascer, assim, nós dois sempre focamos a parte do estudo. E quando a Maria começou a estudar, a gente decidiu colocar logo num colégio de período integral. Até que teve um tempo que a gente não conseguiu mais, e ela foi para uma escola de período normal mesmo, né? Pela parte da manhã. E aí a gente começou a sentir ela estagnar no estudo dela. E ficamos preocupados, né? Tínhamos que fazer alguma maneira de que ela continuasse a progressão que ela estava tendo no aprendizado no período integral. E aí começamos a pesquisar qual seria a solução. E aí achamos Kumon. Achamos o Kumon, né? A Arlene trouxe a proposta, falou, eu conheci um método, uma escola que pode ajudar a Maria. E aí começamos a pesquisar o que era Kumon. E eu lembro que um dia a Arlene chegou toda feliz porque tinha encontrado o Kumon próximo de casa e próximo da escola que a Maria estava estudando. Então ficaria muito mais fácil da gente colocar a Maria e também nos deslocarmos. E aí foi quando chegamos até o Kumon para conversar, né? Primeiro tentar entender o que era o Kumon, né? E foi quando decidimos matricular a Maria no vamos Kumon. lá, colocar a Maria no Kumon. Matriculamos a Maria no Kumon, ela começou pelo matemática, porque eu pensei, todo mundo odeia matemática, então por que não começar pelo matemática? E incrível, a Maria sim foi paixão à primeira vista, começou a fazer. O que foi definido para fazer no início foi colocado, mas eu senti assim que ela queria mais. E aí conversando com a coordenadora. Era uma brincadeira, né? Para ela era uma brincadeira, ela fazia. Era fome, né? Queria mais e mais, e a gente acabava com as tarefas assim rapidinho. E a gente conversou com a coordenadora e foi colocando mais bloquinhos, mais do que a média, né? Aí chegou um momento que ela sentiu, com avançados bloquinhos, né? Vieram bloquinhos mais difíceis. Aí ela pegou e parou, assim, ela deu um estanque, assim, ela começou a não querer muito mais fazer, então ela tentava enrolar. Aí quando nós procuramos... Até criou a versão, né? Não quero mais saber de Kumon. Tem o Kumon, aí voltamos novamente com a coordenação, conversamos, participamos do que estava acontecendo, né, o que tinha acontecido com a Maria. De repente aquela vontade de fazer parou. E aí fomos mudando de estratégia, acompanhando a Maria. Então começamos a Maria, senta aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer alguma coisa, na época eu estava estudando, então eu sentava para fazer as minhas tarefas e a Maria sentava comigo, então eu ficava ali próximo, acompanhando. Eu fazia o meu e ela fazia o dela, né? Então foi facilitando com que ela tivesse mais segurança naquele momento. Ela não estava ali sozinha. E aí ela foi voltando novamente a ter um gosto em fazer o Kumon. E depois que ela começou de matemática, a gente sentiu que ela podia, né, acrescentar com o de português. Nisso ela estava na pré-escolar ainda, onde todas as crianças estavam brincando. E ela começou com o de português e a gente foi somente acompanhando. Já fez o teu Kumon de hoje? Olha, tem Kumon hoje. E todo dia tem que estar cobrando dela. Tem Kumon, hein? Já fez? E eu lembro que esse ano foi um ano em que na escola ela estava se alfabetizando. E para mim, assim, foi um grande alívio, porque o Kumon eu só fazia acompanhar, eu não precisava ficar vendo ela fazer a tarefa. E na escola, enquanto muitos pais tinham que acompanhar nas tarefas,
A Maria não. Maria, tu já fez a tarefa da escola? E ela mesma fazia, porque ela já sabia ler e escrever e interpretar o que tinha que ser feito, né, nas tarefas da escola. Eu lembro, quando tu falou sobre ler, eu lembro como a Maria começou a ler, foi muito engraçado, assim, porque nós não sabíamos, não tínhamos a menor noção que a Maria sabia ler. Ela simplesmente, ela fazia de matemática e começou a fazer de português. E um belo dia ela pegou um livro e ela começou a ler umas histórias. Aí nós paramos, olhamos um para o outro, a Maria sabe ler. Foi aquela surpresa, assim, de que foi surpreendente, não tem outra palavra. Assim. A gente não ensinou ela a ler, né? E na escola muito menos, muito menos. E de repente ela já estava lendo livros de história, e aí ela não parou mais. Então, realmente, assim, a metodologia, o que precisou muito da gente é acompanhamento somente. Você já fez, tem que fazer, todos os dias tem que fazer um pouquinho, né? E a comunicação, sempre com a coordenação, porque são eles que conhecem a metodologia e a gente também sabe a necessidade, né, da nossa filha, e a gente vai se ajustando, né? E hoje ela está num nível assim bem adiantada que hoje, quando ela tem alguma dúvida, ela só procura o pai, porque eu já não acompanho mais. Um bloco são 10 folhas, mas conversando com a coordenadora eu falei, não, vamos fazer só 2 folhinhas para ela, porque ela está muito avançado e cansa a mente, por mais que ela pegue um livro e já devore tudo, mas para uma meta, assim, eu acho que 2 folhas tá bom. Então, assim, ela tem surpreendido. Ela prefere português a matemática, apesar de estar bem mais adiantada em português, né? Mas é incrível, a gente descobriu esse lado positivo nela, né? Então, sobre o futuro da Maria, eu nem tinha planejado, na verdade, isso, mas quando ela começou a estudar Kumon, eu pensei, poxa, espero que ela termine até o ensino médio, porque, né, Maria? Vamos deixar ela terminar terminar o Kumon até o ensino médio, porque de lá ela já não vai se preocupar mais com matemática, nem português, e ela vai se preocupar com outras matérias mais pesadas, diferentes, né? Física, química, biologia, assuntos que muitas pessoas têm dificuldade, né? Então, a gente espera que ela também conclua, né, o Kumon antes desse período. Eu já tenho ambições maiores. Quando eu vejo como a Maria está hoje, pelo fato de ter passado por escolas técnicas, eu penso assim, ela vai conseguir entrar facilmente em qualquer escola, tipo militar, aquela coisas assim que bem concorrida, né? Que os pais se descabelam e ficam desesperados. Eu penso que eu vou ter um caminho bem mais suave de tal. Olha, Maria, vai lá, faz essa prova e passa e depois se matricula. Não precisa nem ficar dia e noite estudando, né? Não. Tudo aquilo que eu tive que ralar, ela não vai fazer, não vai ralar nada. E também na faculdade, qualquer curso que ela queira, pai, eu quero fazer medicina. Eu vou olhar para ela e falar assim, você está preparado, você vai conseguir. Porque ela teve uma boa base. Ou ao passo que se ela falar assim, eu quero fazer alguma coisa como uma licenciatura, eu quero ser professor de português, eu quero eu quero fazer faculdade de artes, qualquer curso, né? Desde tinham que exigir muitas horas de estudo, preparação e outros não, ela vai estar preparada para o que ela desejar, o que ela escolher, ela vai estar preparada. Assim, para mim, eu vejo esse futuro para ela em relação ao que ela está tendo no comum hoje. O futuro ela decide, né? O futuro ela decide, ela vai estar preparada. Já?